Amigos que acompanham o Renovando Consciências, uma proposta exatamente de fazermos, de refletirmos, para que nós possamos, aproveitando os ensinamentos que vêm do alto, que vêm de Jesus, para que nós possamos nos modificarmos e, ao mesmo tempo, evoluirmos moralmente, para que a felicidade seja alcançada em alguma época, em algum instante. Então, nesse momento, estamos iniciando mais um programa Saúde Integral, às segundas-feiras, às 19h30. E hoje, nós contamos aqui com o nosso amigo, irmão, o querido Walter Bonaparte. Eu gostaria de convidar o Walter para dar sua boa noite a todos os que aqui estão e que nos acompanham. Olá, Carlos, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite a você que está nos vendo hoje ou em outro dia. É um prazer grande participar com vocês do Renovando Consciências, porque até o nome já é muito inspirado, né, Carlos? Porque renovar as consciências significa que nós já temos a consciência. Então nós precisamos apenas de um pouco mais de informação para renovarmos as consciências, né? Então eu agradeço bastante o convite e espero que a noite possa se desenrolar num tema bastante agradável para todos. Obrigado, viu? Boa noite. Walter, é tão interessante porque tem pouco mais de 3 meses que o Renovando Consciência nasceu. E hoje ele já está com mais de 16 mil inscritos, participantes, e isso tem uma importância assim, muito, muito grande, porque a busca ela é muito forte no sentido do que nós necessitamos, das nossas necessidades. Então, nesse momento, eu queria mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham e para todos aqueles que nos apoiam na transmissão dos nossos programas. Então, esse grande abraço, Carlos Boana, Manuel Messias e todos que estão aqui ao nosso lado. Antes de mais nada, gostaríamos que nós pudéssemos elevar o nosso pensamento ao alto. No sentido de agradecer ao mestre amado irmão Jesus pelas oportunidades que nos tem dado, pelas oportunidades que tem criado para que a nossa trajetória seja significativa, rumo exatamente à iluminação, rumo exatamente à plenitude, como espíritos imortais que somos, com uma concessão da vontade divina, nós estamos caminhando. Os passos, evidentemente, nós escolheremos e nós construiremos o nosso futuro. Mas na construção do nosso futuro, sabemos que estamos sendo segurados pelo Mestre amado Jesus, pelos seus mensageiros de luz, intuídos, e recorremos e pedimos que continue derramando as suas bênçãos, e que essas bênçãos possam ser derramadas para todos. E, em especial, nesse momento que a humanidade vive, de incerteza, de insegurança, de medo, de luto, que possa iluminar a cabeça de todos aqueles que poderiam modificar os destinos dessa nossa terra, dessa orbe. Que Deus nos ampare e nos proteja. Para aqueles que não conhecem Walter Bonaparte, ele é médico neurocirurgião, espírita e trabalhador da Casa Eurípides Bassanufo, de Pindamonhangaba, escritor de 3 livros, sendo Almas, um romance mediúnico inspirado, assim o Evangelho de Lorraine e 32 mensagens inspiradas. Coordena o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, na TV IDEAC do Norte Fluminense, às quartas-feiras, no canal YouTube. Então, Walter, hoje nós teremos a medicina do futuro, o papel da espiritualidade. Veja, por exemplo, que a lei de Deus ela é claríssima quando é específica que, para se ter saúde, na verdade, é necessário evitar doenças. E mais ainda, que nada mais que toda e qualquer imperfeição da alma que nós temos. Então, saúde, por exemplo, doença, é a imperfeição da nossa alma. E à medida que nós nos espiritualizamos, nós nos aproximamos da medicina do futuro. E essa é a expectativa. Vamos explorar medicina do futuro, o papel da espiritualidade. Com você, Walter,
a palavra. Bem, eu agradeço novamente o convite e espero que possamos ser amparados aí pela alta espiritualidade para que aquilo que a gente diga aqui seja realmente algo que nós poderemos usar para renovar nossas consciências, né? Porque afinal de contas, como o próprio canal diz, essa renovação é necessária e a cada dia estamos trabalhando para isso. E dentro da área, a área que eu trabalho, na medicina, assim como o Carlos, nosso amigo, irmão e colega, que está coordenando aí a transmissão. Parabéns pelos 16 mil inscritos, hein? Puxa vida, que sucesso! Desejo que realmente continue assim e que as pessoas continuem tendo essa vontade de que suas consciências sejam estimuladas a refletir, a que a gente possa rever nossos conceitos de maneira geral, né? Mas o nosso papel aqui hoje é bater um papinho com vocês a respeito da medicina do futuro, né? Assim, não é bem a gente falar como vai ser medicina no futuro, mas o título que a gente escolheu foi A Medicina no Futuro. Qual é o papel da espiritualidade, da medicina no futuro, né? Será que é muito diferente o papel da espiritualidade hoje? Qual será que é a consequência de desenvolvermos a nossa espiritualidade, estarmos mais espiritualizados? O que é ser mais espiritualizado? Então a gente precisa pensar que hoje a gente vai dar um enfoque como médico. Então, como a conversa a respeito de medicina, presente, passado, futuro, alguma coisinha, a gente vai fazer vamos trazer um pouquinho de história, como fizemos outro dia, a respeito desse assunto, para que a gente possa se situar um pouco, né? Então, agradeço ao pessoal do Saúde Integral e que, no papel do Carlos, vem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Bom, a gente pode começar dizendo o seguinte, o Carlos já disse também que o mundo se encontra em uma fase de contrastes, né? Então a gente está deixando lentamente um mundo velho, aquele mundo mais antigo, e adentrando a um mundo novo. Até nome de livro, né? Um novo mundo. Então, o que significa isso? Essa mudança de costumes, essa mudança que nós vamos ter que enfrentar, já estamos enfrentando, não é uma coisa de hoje para amanhã, é uma coisa de algumas décadas para trás e algumas décadas para frente. Não existe um dia, o dia D, não existe isso, né? Então a gente está lentamente abandonando velhos hábitos, velhas roupagens, velhos conceitos. E a gente percebe bastante, nós, na minha faixa etária, na do Carlos, por exemplo, a gente percebe que as coisas vêm mudando muito rapidamente. Então, se a gente se referir a algumas coisas como se referia no passado, hoje em dia isso não nos cabe mais, né? Então, a gente sabe que estamos de mudança franca mesmo, né? Bom, dentro do Espiritismo, a gente convencionou chamar esses dois mundos, aí o mundo velho e o mundo novo, de um mundo de expiação e provas, que seria o mundo velho que estamos nele, mas deixando lentamente, e o mundo de regeneração, onde estamos entrando lentamente também. É um imbricamento entre eles, né? Não existe assim uma barreira específica. Estamos saindo de um e a população como um todo, devagarzinho, vai se regenerando e entrando nesse mundo de regeneração rumo aos mundos ditosos, aos mundos felizes, onde também o Carlos citou a respeito de doenças. No futuro teremos menos comprometimento, pois afinal de contas as doenças que temos no espírito se repercutem no perispírito, que se repercutem nos nossos órgãos carnais. Então assim que começam as nossas doenças do corpo humano, dessa nossa veste, desse nosso escafandro, em que se fala muito para que a gente possa sobreviver dentro da atmosfera terrestre. Porque a gente está aqui na Terra. Se estivesse na Lua, a atmosfera é diferente, então a combinação de gases é diferente, a gravidade é diferente. Se estivermos morando na profundidade de 2.000 metros submarinos, nossos corpos, como nós somos, seriam esmagados. Teríamos que vestir uma veste apropriada. Então, por isso estamos na Terra com essa veste. E temos que cuidar dessa veste terrena, essa veste carnal, né? Então, os seres encarnados, principalmente, nós estamos convivendo simultaneamente com esses fortes traços desses dois mundos. Por isso que às vezes ficamos confusos, né? Afinal de contas, o mundo está andando para frente, afinal de contas está andando para trás, a gente está evoluindo ou tem hora que parece que está involuindo? Os dois, né? Os dois sentimentos são corretos. Então, a gente convive simultaneamente com essa dúvida que bate forte em nossas mentes diariamente com aquilo que acontece em nossa vida, na vida dos outros, na vida do planeta. Hoje a mídia nos traz rapidamente o que acontece do outro lado do mundo. Isso nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo esse sofrimento nos evolui, né?
Então, ao mesmo tempo que a gente convive com ciência, evolução, cura, preocupações com o meio ambiente, preocupações com o planeta, outras preocupações legítimas, né, e dignas de uma entrada para um mundo evoluído, então na saúde também, porque estamos hoje focando a saúde, a gente convive também com outras coisas atrasadas e diferentes que não queremos ver mais, né? Então, atrocidades, atos desumanos, agressividade, violência, ganância, ego, egocentrismo, o crime, desrespeito aos mais básicos direitos humanos, direitos da natureza. Então, a gente convive realmente com dificuldades. Às vezes é difícil da gente se situar, né? Onde está nosso mundo? Onde minha mente precisa se fixar? Obviamente precisamos se fixar no bom. Então temos que deixar o mundo antigo para trás e focar no mundo bom, né? E a medicina, onde entra nessa, né? Bom, com a medicina não poderia ser diferente. Esse processo de reencontro com a verdade também está acontecendo. Então a medicina também, ela vem com uma longevidade trazendo o reencontro com a verdade. Então é a ciência das verdades transitórias. Hoje temos a nossa verdade, mais para frente outras coisas são conhecidas e descobertas, nos é dado aí o direito de descobrir novas coisas, né? Como vem acontecendo, a gente percebe. Então, o nosso mundo hoje é um mundo particular. Nunca nós convivemos com tanta tecnologia, né, disponível e conhecimento através, por exemplo, do estudo dos genomas, do DNA, de exames que detectam pequenas partículas, exames que detectam o metabolismo cerebral e de outros órgãos. Eu falo cerebral porque parte da minha formação é na neurocirurgia. Então a gente está vendo coisas maravilhosas, cirurgias endoscópicas, procedimentos percutâneos através da pele, terapias seletivas que agem especificamente em algumas células, né? E tantas outras maravilhas que nos são colocadas à disposição. Então isso é a evolução que o mundo vem tendo dentro da área médica, né? Mas por outro lado a gente é obrigado a ver ainda o quê? Coisas básicas. Por exemplo, com essa tecnologia não era possível a gente ver uma criança desnutrida, alguém morrer de fome, de sede, né? Então, cidades e cidades com falta de saneamento básico, falta de esgoto, água encanada, pessoas que não têm acesso a uma água limpa, né? Aqueles cuidados com a saúde básica da população mais carente, com as gestantes, preocupações da gravidez na adolescência, sem que ainda a gente cite o aborto, porque daí é um capítulo à parte, a gente vai deixar para um outro dia, isso não é nosso tema hoje. Então, quando a gente fala de futuro, tudo isso, esse sentimento dúbio que nós estamos vivendo hoje, tendem a diminuir. Então aquelas coisas ruins tendem a ir baixando, 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 e as coisas boas tendem a ir subindo, subindo, graças a Deus. Então essa é a medicina, essa é a vida do futuro que nós almejamos e temos certeza que vai nos acontecer. Mas não é de graça, né? A gente precisa trabalhar muito para que isso aconteça. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, precisamos ter na nossa mente, no nosso espírito, a doutrina que nos consola, precisamos seguir a moral cristã dentro daquilo que nos rege, para que a gente chegue a isso, esse respeito, né? Bom, mas já que a gente está falando dentro do âmbito da doutrina espírita, por que não a gente falar alguma coisa básica a respeito do espiritismo, né? Para você que está nos ouvindo, que está cansado de saber o que é o espiritismo, ótimo, é um reforço, é uma renovação da sua informação. Para você que não está tão familiarizado, às vezes pode acrescentar um pouquinho sobre o espiritismo e a espiritualidade, que não são a mesma coisa, né? Agora, segundo Allan Kardec, na doutrina espírita, né, a gente fala o que é o espiritismo. Bom, é uma introdução ao conhecimento do mundo invisível. Foi assim que Kardec definiu. De que maneira? Através de manifestações dos espíritos desencarnados, porque nós somos um espírito encarnado, né? E que contém um resumo dos principais princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções da nossa vida, né? Enfim, é um caderno onde nós desencadeamos toda uma sequência de vida, explicações a respeito da vida nesse plano e em outros, né? Então, dentro das premissas espíritas, a gente pode dizer que existem, fora da caridade não há salvação, é a primeira e mais importante premissa e verdade espírita trazida por Kardec, e os espíritos aí dos altos planos que o intuíram, né? Kardec trouxe também, isso está nos livros, na codificação espírita, nascer, morrer e renascer é a mecânica da vida. Então, e ainda progredir sempre, tal é a lei. Isso Kardec nos trouxe, né? E a terceira premissa básica é que não há fé inquebrantável, não há fé que a gente não possa quebrar, né, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente
em todas as épocas da humanidade. Isso, quando a gente fala nessa fé, é a fé raciocinada. Não é aquele simplesmente eu aceito porque eu aceito. A gente tem que refletir, né, a respeito disso. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação das coisas da natureza, das coisas da vida, e uma doutrina de filosofia, uma doutrina filosófica. Esse é o Espiritismo, né? Então, ele, como uma ciência na vida prática do nosso dia a dia, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, entre nós mesmos, espíritos encarnados, ou com os nossos irmãos desencarnados. Então, essas relações entre espíritos consiste naquilo que o Espiritismo trata e explica. E como filosofia, né? Isso é a ciência. A filosofia, como que ele é? A filosofia, ele compreende as consequências morais daquilo que decorrem dessas relações. Então, essa é a filosofia espírita. Então, a gente pode definir alguma coisa assim, olha, como Kardec mesmo disse, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então, esse seria o que nós temos para dizer a respeito do Espiritismo. Eu gosto sempre de fazer uma introdução em qualquer assunto a respeito da doutrina, porque eu acho importante, porque a gente fala em nome dela, né? Então, é importante que tenhamos a mesma verdade, né? Bom, e a medicina? A medicina também evolui há milhares de anos. A medicina, antigamente, lá para trás, há milhares de anos, ela tem origem em rituais, magias, que tinham como objetivo principal o quê? Principalmente afastar as doenças, curar as pessoas. Então, aqueles curandeiros, aqueles feiticeiros e pitonisas e todos que trabalhavam com curandeirismo, né? Então, é a origem da medicina. Então, essa arte de curar o corpo e o espírito é o que tem por trás do significado da palavra medicina, a arte da cura, né? E é uma prática muito antiga, mas está em constante evolução. Estamos falando de evolução porque estamos falando de passado, do presente e do que vai acontecer mais para frente. Um exercício de futurologia, talvez, né? Então a gente sabe que o passado da medicina ela é mais mágica e religiosa, vamos dizer assim. E ela tem raízes naquela antiguidade, muito lá para trás, nos sistemas que se baseavam nesse conhecimento, magia e religião, né? Ao longo dos anos a medicina foi mudando, se transformando. Ela foi se transformando mais em uma ciência que estuda e comprova as suas verdades, né? Foi deixando o misticismo de lado, o misticismo foi perdendo espaço para aquele olhar científico, mas ainda algumas influências do passado estão presentes até hoje, dentro dessa mística médica, né? Então a gente sabe que na cultura popular existem algumas coisas e algumas pessoas e ainda alguns grupos que enxergam a ciência médica ainda com uma certa mística, né? E que os médicos são portadores de segredos não desvendados, mas que não conseguem compreender a sua atuação dentro do dia a dia. Mas isso devagarzinho vai diminuindo à medida que nós nos aculturamos, né? Então, na área médica, vai evoluir sempre. Então, a área médica vai evoluir de que jeito? Através da evolução daqueles que a praticam também, através dos médicos, né? Então, como todas as áreas da ciência e da humanidade, a gente sabe que vai compreender muito o caráter e a conduta dos seres do planeta que a gente habita, no planeta Terra. A gente sabe que a palavra medicina, ela deriva do latim, da palavra medere, que significa tratar ou curar. Aí veio a palavra medicina, né? Então, e médicos, também no latim, que era conhecido como a pessoa responsável por tratar da saúde das pessoas na antiguidade. Bom, e na doutrina, quando a gente pega os livros principais da doutrina, onde a medicina se situa, né? A gente sabe que dentro dos 5 principais livros da doutrina espírita que Kardec nos deixou, a gente, por exemplo, olha que interessante, no livro dos Espíritos a gente encontra, se a gente busca, a citação da palavra medicina uma só vez. Olha que interessante, mais de 1000 perguntas e a palavra medicina consta uma vez só, né, que é no item 15 da introdução apenas do livro dos Espíritos. Então eu vou ler para vocês aqui que o Kardec coloca na introdução. Ele fala assim, olha: há também pessoas que veem perigo por toda parte, em tudo que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregam a esses estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual?
que empolguem um cérebro fraco, quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? E aí continua. Então a gente sabe que Kardec faz uma análise com uma certa crítica, dizendo que as pessoas que não conhecem criticam. E dentro ele coloca como exemplo a música, a filosofia e outras áreas, matemática e a medicina também. Ele coloca como sendo uma área que é preciso conhecê-la para não criticá-la, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui um pouquinho hoje. Então a gente está trazendo um pouquinho do conhecimento dessa história da medicina e do futuro que a gente enxerga com a evolução do ser que pratica essa medicina, né? Não só quem recebe, que é o paciente, mas quem pratica como médico também. Então tem uma importância muito grande também com alguns conceitos de mediunidade na medicina, mas a gente também não vai entrar muito nessa seara que fica um capítulo à parte, né? Mas particularmente a mediunidade é definida como uma faculdade humana que é natural da pessoa e trata das relações entre homens e espíritos, né? Então é muito semelhante à definição do espiritismo. Então, por exemplo, Kardec no livro dos médiuns, a gente falou do livro dos espíritos aquela hora na introdução no item 15. Agora a gente falando no item 14 do livro dos médiuns, capítulo 14, desculpem, ele fala o seguinte, olha, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, essa capacidade, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, se dizer que todos, então, são mais ou menos médiums. E na medicina é importante esse conceito da mediunidade. É importante porque nós temos um sentido que é aquele que ouve e faz um diagnóstico. Seria como talvez alguns autores dizem, um sexto sentido, do qual a mulher é portadora demais, a gente sabe disso, mas o médico tem que ser também. Quando ele está conversando com alguém, fazendo a sua anamnese, o seu bate-papo, a sua conversa, quando ele ouve o paciente se queixando, né? Isso já faz parte da espiritualidade. A espiritualidade é o comportamento com respeito, é o comportamento com altivez, com a capacidade de compreender aquela pessoa que está na nossa frente. Então, isso faz parte do desenvolvimento espiritual, né? E será que os nossos irmãos desencarnados fazem alguma diferença nesse sentido? Será que os médicos estão acompanhados de alguém quando estão trabalhando, fazendo sua consulta, sua cirurgia? Sim, sem dúvida. Será que esses irmãos eles têm capacidade de influir sobre aquilo que nós fazemos? Sobre intuirmos, sermos intuídos, melhor dizendo, por seres desencarnados que estão ao nosso lado? Sim. A própria pergunta, por exemplo, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta a espiritualidade, ele pergunta assim: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A resposta dos espíritos é: a este respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, às vezes, eles não nos intuem, eles nos conduzem. Então, vocês imaginem isso dentro da capacidade médica. Imaginem uma cirurgia que esteja acontecendo em que nós somos intuídos ou conduzidos pela espiritualidade que está ao nosso lado, nos capacitando para que aquela cura aconteça, para que aquele tratamento se realize da melhor maneira. Então, esse desenvolvimento dessa capacidade já é algo de medicina do futuro. Se hoje nós não temos muito conhecimento que isso acontece, mais para frente, isso aumentando, a gente pode melhorar essa capacidade e nos tornarmos médicos melhores, né? Então, se a gente fizer uma analogia dentro do conceito da saúde, do comportamento humano, a gente pode transpor essa espiritualidade evoluindo dentro da medicina. E essa mudança, essa aceitação da espiritualidade, ela é o quê? Ela é aquela força, aquela mola propulsora para uma mudança real. Então, a partir do momento que aceitamos, conhecemos e pedimos essa ajuda, nós estamos abrindo esses canais para que nós possamos dar saltos de melhoria dentro daquilo que fazemos, não só da medicina, né? E na questão, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na 917, só para a gente ilustrar, porque se a gente está falando de evoluir, de melhorar a espiritualidade, a gente está falando um pouco da perfeição moral, né? E quando a gente pensa na imperfeição moral, qual é uma principal característica que a gente pensa? O egoísmo? Pode ser, entre outros, né? Então Kardec pergunta assim na 917, qual o melhor meio de destruir-se o egoísmo? Porque afinal de contas a gente quer o quê?
que as nossas não qualidades desapareçam, para que as qualidades positivas apareçam melhor, né? Então, é uma resposta de Fenelon, um pensador como espírito que traz. Depois tem um comentário de Kardec, ele diz o seguinte, sobre o egoísmo, vejam bem, conhecidas as causas do egoísmo, vamos supor, o remédio se apresentará por si mesmo, ou seja, precisamos primeiro saber das causas, só restará então destruí-las, se não totalmente de uma vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Então poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas. Aqui ele cita como cura. Então destruir-se o egoísmo é uma maneira de melhorar a nossa espiritualidade. A minha, a de todos nós que estamos participando dessa conversa. Então é uma das coisas que eu queria trazer para vocês. Então de maneira longa e arrastada, mas sempre positiva, sempre no pensamento positivo. Agora, diversas outras obras, amigos, citam, né, a medicina, particularmente na série de André Luiz, eu trouxe duas para vocês que são bastante interessantes. Então tem uma passagem espírita que narra alguma coisa da medicina do futuro, que é no livro Entre a Terra e o Céu, escrito por Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz, né? Então é uma situação em que o orientador Clarencio, por alguns momentos, ele regressa de uma conversa e fala a respeito de uma irmã. Então ele fala o seguinte, a pessoa estava em decúbito dorsal, ele diz, né, estava deitada à sua frente, né, orando, tentando recolher aquele magnetismo da água, e ele explica o seguinte para André Luiz, trata-se de uma irmã de nosso círculo pessoal assediada pelo câncer. Ela foi retirada do veículo físico, e significa o quê? Ela estava em desdobramento. Então André Luiz descreve uma situação em que essa pessoa estava dormindo, estava sendo tratada no hospital com seu corpo físico, e no desdobramento ela estava num outro plano. Então foi retirada do seu veículo físico através da hipnose, a fim de obter uma assistência espiritual e corporal que lhe é necessária. Mas, objetei curioso, palavras do André Luiz, que tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio, acabar com o desequilíbrio dessas células orgânicas, né? Um tratamento espiritual, um desdobramento pode influenciar e afetar o organismo, a célula física mesmo, dentro da nossa dimensão, né? Essa doente vai conseguir se curar de um modo positivo? E o ministro Clarencio, seu orientador, sorriu e aclarou, e respondeu para ele, realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem no tecidos sutis da alma e do corpo, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Então aqui a gente vê essas alterações que se fixam no corpo somático, né, de maneira gradativa. Então grandes males são assim corrigidos. Então estou trazendo isso para vocês porque isso também é um toquezinho, né, de André Luiz dizendo sobre a medicina do futuro. Então esse tratamento que já existe num plano superior, em que nós somos retirados da nossa veste carnal, e é como um desencarne por um tempo, ligados ainda aos nossos fios de prata, para que nós não nos desliguemos totalmente do corpo, nós somos colocados num tratamento espiritual, por exemplo, quando dormimos, talvez, quando meditamos também, nosso espírito é tratando-se o espírito, a energia que se recebe, quando voltamos ao corpo, traduzimos essa energia em melhorias para as nossas células, né? Então a gente sabe que isso faz parte da medicina do futuro. Talvez a gente consiga mais para frente, como também um exercício de pensamento do futuro, fazer isso sem o desdobramento. Talvez a gente possa influenciar nas nossas células de maneira consciente. Como eu posso, talvez, dizimar um tumor dentro do meu organismo, né? Será que com a minha energia, com o meu pensamento, com a minha positividade, com a minha oração, com a minha crença, será que eu consigo diminuir o número de células cancerosas do meu organismo? Eu acredito que isso já acontece, nós não sabemos. A diferença que acontece é que talvez a gente vai poder trazer isso para o consciente. Tem um outro livro muito interessante também. O outro livro é O Consolador, da mesma série do André Luiz, né? Que a gente tem valiosas lições ligadas a esse tema. Então ele diz o seguinte, o instrutor espiritual Aniceto, o outro é o Clarencio e esse é o Aniceto. Ele diz assim, que no futuro a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Então, a prioridade será o tratamento do espírito, para que o corpo não adoeça. Novamente, aquilo que falamos no começo, o Carlos já nos trouxe essa informação de que as doenças da alma provocam as doenças do corpo. Então, essa é a importância da nossa positividade. Isso vai ser mais desenvolvido no futuro, a gente vai ter uma capacidade melhor de enxergar isso e praticar isso, né? Agora, essa medicina do futuro passa
inexoravelmente, né, de maneira certeira, pela evangelização de cada um de nós médicos, né? Então, evangelização significa o quê? Seguir os caminhos do Cristo. Porque por acaso houve outro que nos trouxesse uma moral mais elevada do que o Cristo? Não. Ele é nosso rumo, né? Nosso norte a ser seguido, né? E falando em Cristo, falando em medicina do futuro, como a gente não pode citar as curas de Jesus, as curas maravilhosas, né? Se a gente pegar na obra Gênesis, que foi escrita em 1868, que é um dos 5 livros básicos, dos pilares do Espiritismo, a gente sabe que foram exploradas as curas de maneira maravilhosa na Gênese, né? Então, também chamada de a Gênese, os milagres e as predições. Também na edição francesa foi chamada dessa maneira, né? Então, pelo próprio Kardec, ela se constitui num passo adiante na aplicação do Espiritismo, que é isso que a gente está falando, não pode ficar na teoria. Então, a gente tem 8 exemplos onde a gente tem, se for estudar só a Gênese, que é o 5º livro da doutrina, né? Então, se a gente pegar a respeito da perda de sangue, o cego de Betsaida, o paralítico, os 10 leprosos, o mão seca, a mulher curvada, o paralítico da piscina e o cego de nascença. Então, a riqueza de detalhes com que Kardec nos traz dentro da Gênese a respeito da cura de Jesus tem tudo a ver com o nosso assunto, que é a medicina do futuro. Se Jesus é nosso futuro, né? Ele não é o passado de 2000 anos atrás. Quando ele veio há 2000 anos atrás, ele já era um espírito de altíssima luz. Então, ele é o nosso futuro. E ele é o médico de almas e de corpos. Então, a gente sabe que nos basearmos nas curas de Jesus é uma coisa maravilhosa, né? Então, se a gente for buscar nesse livro, na Gênese, a gente sabe que na parte 2 do livro está escrito os milagres segundo o Espiritismo. Aquilo que outras religiões, outras doutrinas chamam de milagre, a ciência espírita explica, através da força de Jesus, né? Então, é o título de um capítulo, né? Parte 2. A gente tem no capítulo 13 e no 14, logo na sequência também, as características dos milagres. Então, Kardec disseca, Kardec faz em minúcias, ele fala sobre o sonambulismo, sobre a vista espiritual, sobre fenômenos considerados sobrenaturais, os fluidos universais, os sonhos, né, uma série de coisas, e uma parte específica ele fala de curas, né, aparições, manifestações, obsessão. Então é um livro muito rico quando a gente fala em medicina e considera essa parte mediúnica do futuro, né? E como que a gente não conhece ainda essas curas feitas por Jesus, né? A ciência ainda não consegue explicar como que um olho foi criado, como uma Hansen foi curada, né? Como uma hemorragia sem que se toque na pessoa foi cessada e assim por diante. Como uma pessoa que ficava durante décadas paralisada da cintura para baixo, com um toque de Jesus, com um olhar de Jesus ou com uma imposição das mãos, essa pessoa volta a andar. Então nós ainda não temos essa capacidade, né? A gente não tem o conhecimento dentro da ciência de tudo isso ainda. Então a gente sabe que o fluido cósmico é uma dica. Então uma energia que nos circula, nos circunda, que nós ainda não conhecemos, que está muito envolvido na espiritualidade e nas curas de Jesus. Bem, com relação à espiritualidade, hoje mudando um pouquinho o foco, nós temos o estudo dela nas faculdades, as universidades já têm matérias altamente desenvolvidas, os alunos dos cursos de médicos, biomédicos e outros afins já têm contato com a espiritualidade dentro da sua formação profissional, né? E já é tema de congressos, espiritualidade em algumas áreas da medicina, particularmente na cardiologia, que eu conheço. Eu não sou cardiologista, mas um colega me explica o que está acontecendo na área dele, eu fico encantado. Já existem trabalhos que são apresentados dentro dos congressos de cardiologia, né? Isso tudo influi na atuação humanística do médico. O médico vai se transformando. Então, essa transformação é parte da medicina do futuro, né? Então, a gente sabe que a medicina tem uma longa história, né? A gente já falou um pouquinho a respeito disso. A gente veio do misticismo, o curandeirismo, depois o racionalismo na época do Hipócrates, né? Depois a gente passou pela Idade Média, Idade Feudal. Lá atrás falamos dos egípcios e uma série de povos que merecem todo o respeito no desenvolvimento médico. Mas a gente sabe que no Renascimento, a partir do século XV, a coisa foi mudando. A ciência foi preponderando, a história da medicina moderna começou a ser justificada na Europa, os cadáveres puderam ser dissecados, então a medicina foi evoluindo nesse sentido. E hoje, graças a essa liberdade intelectual, que a gente adquiriu a partir do século XVI, do renascentismo, mais ou menos europeu, a gente passou por um grande período de avanços na anatomia, na cirurgia, na invenção de aparelhos,
Não existia, por exemplo, antes do século XVII, aparelhos que medissem a pressão arterial, não se sabia o que era a pressão arterial, né? Então, um estetoscópio que se ouve o coração também não existia. Então, nós já estamos em parte na medicina do futuro, né? Nós somos o futuro da medicina antiga e podemos fazer um exercício de como será o futuro da nossa medicina de hoje, com novos métodos diagnósticos, né? Que possam trazer para a gente talvez esses diagnósticos antes que eles apareçam no corpo, né? Então a gente sabe que essa busca do conhecimento é incessante e século após século vai se desenvolvendo e as coisas vão mudando, as enfermidades vão sendo curadas e vai se descobrindo cada vez mais. Tem o conceito da epigenética também, que é um conceito que é assim bastante complexo, que é aquilo que os mesmos genes podem transmitir de características sem alterações físicas, né? É a expressão gênica. Então, a epigenética é um assunto à parte também. Foi proposto por um autor chamado Eddington em 1942, né? São os eventos responsáveis pelo desdobramento do estudo do genoma humano e que onde nós temos grande diferenciação celular. E a gente gosta sempre de citar dentro desse tema o nosso amigo Paulo Frutuoso, o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico carioca que se dedica há mais de 40 anos a esse estudo e tem diversos livros, né? Paulo César Frutuoso. Procure, você que ainda não conhece, vai achar temas maravilhosos dentro da área médica, né? Então ele trata da medicina mediúnica do futuro, por exemplo, muito o Carlos conhece, a gente já conversou a respeito disso. Então eu diria, ele disse também que graças aos sentidos evoluídos dos médicos, nós teremos uma medicina mais evoluída, né? Não apenas nos aparelhos, mas nos médicos mais capacitados. A gente sabe que isso vai acontecer. E ele afirma também que os médicos do futuro serão poderosos médiums, palavras do Dr. Paulo, né? E que na grande maioria das doenças a gente está tratando apenas os efeitos delas hoje. E que a gente desconhece muitas das causas. E que no futuro a gente vai lidar com doenças genéticas mais conhecidas, né? Então essa é a base do tratamento da medicina mediúnica, né? Bom, então a gente resumindo para chegar no final, essa medicina do futuro talvez vá ser o seguinte: o que a gente pode dizer? Eu acho que a medicina do futuro ela vai ser duas coisas. Primeiro é aquela que o homem cada vez mais se espiritualiza. Então o homem tem mais dentro de si a crença, a certeza na alta espiritualidade, que as coisas não acontecem por acaso, que nós somos regidos por toda uma mecânica inteligente, divina por trás do que o Criador nos dá. E por isso, por evoluirmos, em segundo lugar, teremos uma medicina futurística que a gente vai ter direito a uma técnica mais avançada. Então, à medida que nós evoluímos moralmente, a gente se espiritualiza mais, nós vamos ter acesso a técnicas cada vez mais elaboradas, né? Que vai nos ser permitida aí pela espiritualidade ao longo do tempo, para que tudo isso ocorra. Então, amigos, a medicina dentro da realidade hoje presente é uma medicina que já é a medicina do futuro, porque já tivemos a medicina de séculos atrás. Então, nós já estamos em parte do futuro. Precisamos evoluir em direção a uma medicina em que nós seremos esses protagonistas. Nós nos melhoraremos, nós evoluiremos e faremos jus a uma medicina melhor. Então, eu agradeço o convite de vocês, espero ter trazido um pouco de informação para que possa ficar na mente de todos como uma reflexão. Desculpe se em alguns momentos a gente foi um pouco profundo, às vezes, em alguns conceitos, mas precisa ser falado para que as pessoas possam seguir ao mesmo tempo esse raciocínio e que isso sirva para a gente renovar as consciências e atingir, né, Carlos, como a proposta do programa, a saúde integral. Então, obrigado da presença de todos aí, espero ter contribuído com o tema dentro do programa. Eu agradeço e retorno a palavra aí aos bastidores aí, ou ao Carlos que está nos assistindo aí dentro dessa telinha, né, maravilhosa que nos proporciona tanta informação e tanto conhecimento. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tirei aqui do silencioso.
Walter, ficaria ouvindo você, e nós ficaríamos todos ouvindo você o tempo todo. Chegamos a outra conclusão, que, na verdade, o tempo que nós temos ele é muito curto. Então, seriam vários capítulos em relação ao tema abordado. Primeiro, eu gostaria, por exemplo, de reforçar aquilo que já foi colocado. Façam seus questionamentos. Nós temos aqui algumas perguntas, nós temos aqui algumas colocações, mas antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer àqueles que nos apoiam. Essa rede, por exemplo, a Rede Amigo Espírita TV, a TV Secal, a Rádio Fraternidade, a TV7, o Portal da Luz, Espiritismo e Mediunidade, a Casa com Evangelho, a todos esses, por exemplo, e trazer novamente um grande abraço aos nossos queridos amigos de todos os estados que se encontram aqui e muitos, inclusive, fora do país, nos assistindo, nos estimulando a continuar essa caminhada. Você teceu vários comentários que daria, por exemplo, capítulos à parte e daria sucessivos programas na discussão. A fé raciocinada, que a doutrina espírita, que consola, que ilumina, que esclarece, é de extrema importância. O entendimento é de extrema importância. Mas nós temos uma coisa assim que foi muito forte, que foi colocada, que é a questão da espiritualização. Porque a questão da espiritualização ela é fundamental. Por exemplo, ele vai chegar na mesma velocidade, a medicina no futuro vai chegar na mesma velocidade com que nós nos espiritualizamos. Então, esse é o esforço empreendido em domar as más inclinações, afastar o egoísmo, o orgulho, que tantas mazelas nos causam e causa a tantos outros que estão ao nosso lado. Nós temos, por exemplo, aqui alguns comentários, sabe, significativos e que têm uma importância muito grande. Um deles, na verdade, é Fernanda Linhares, e nós agradecemos, Fernanda, pela participação. Há ainda, infelizmente, muita resistência da área médica quanto aos novos tratamentos. Hoje temos cuidados paliativos, ou então a medicina alternativa, ou a medicina complementar, na verdade, até porque a medicina espiritual não renega a medicina convencional. Então, isso tem importância. Agora, nós teríamos um questionamento que, veja, o que você acha dessa afirmativa, Walter? Ainda não somos dotados de inteligência suficiente para compreendermos a biologia transcendental. Isso num universo amplo. Mas um dia seremos e poderemos, mesmo encarnados, dela nos utilizarmos como médicos do futuro, no estudo dos corpos dos nossos pacientes, sem uma equipagem tecnológica altíssima, de altíssima complexidade e, ao mesmo tempo, de altíssimo custo, que hoje nós nos valemos. Então, veja, você fugiu um pouco da mediunidade, e com razão, mas isso tem uma importância porque, além dos processos tecnológicos que evoluem e que estão evoluindo numa rapidez muito grande, mas existe uma perspectiva de nós, na nossa evolução, contemplarmos e sermos contemplados com esse tipo de manifestação através do auxílio da espiritualidade. Carlos, olha, primeiro um abraço para a Fernanda. Aí, Fernanda, um abraço para Floripa, hein? Tudo de bom para você. A Fernanda é uma seguidora de vários programas, é uma pessoa exemplar. Mas olha, ela fala que se ainda existe muita resistência da área médica quanto aos novos tratamentos, né? Que tem cuidados paliativos, aquela medicina complementar ou alternativa. Existe sim ainda, mas está quebrando muito, viu, essa resistência. Eu diria para você que o problema é que o médico, depois da Renascença, ele passou a ser assim uma pessoa muito materialista e estritamente dentro da ciência. Então, infelizmente,
as pessoas que fazem medicina, ou que são médicos, não importa se fazem, vamos dizer que cursam e que trabalham na medicina, ainda têm um ego muito elevado. Ainda o passado traz ainda esse traço deletério, ruim do caráter, que é o poder. Tá? Por quê? Porque o médico, assim como outras especialidades e outras áreas, tem um poder grande dentro do seu conhecimento. Então, infelizmente, ainda há vários médicos que se sentem donos da sua própria verdade, não aceitam outras coisas, vão devagarzinho sendo quebrados pelo tempo. Então, por exemplo, olha, você quer ver um exemplo que eu conversei ontem com o Rubem de los Santos, que coordena parte do Centro Allan Kardec de Montevidéu, um colega que está trabalhando na espiritualidade há algum tempo no Uruguai. Ele me contou que o Uruguai tem quase 4 milhões de habitantes. Eles têm em Montevidéu acho que 12 ou 13 centros espíritas, e tem um detalhe, o país tem cerca de 300 pessoas espíritas que se declaram espíritas, dentro de mais de 3 milhões. No Brasil nós já somos 3% de 220 milhões, somos 6 milhões de espíritas declarados, então isso faz uma diferença grande. E outra coisa, ele conhece todos os 300 praticamente, ele conhece um médico espírita, Fernanda. Então, um médico espírita uruguaio. Então, você imagina no Brasil, como nós estamos evoluídos nesse ponto, que nós temos as AMES, né? Então, aí, falando da nossa irmã já desencarnada Marlene Nobre, né, Carlos, que trabalhou tanto nesse sentido, desde a década de 80, 70, 80, com as AMES, são as associações médico-espíritas. Temos milhares de médicos espíritas no Brasil hoje. Então, a gente sabe que isso vai se contaminando, no bom sentido, lentamente, e as pessoas vão devagarzinho se tornando mais espiritualizadas e aceitando melhor os cuidados, aceitando a imortalidade da alma, a imortalidade da vida, por que não assim dizer? Porque a vida não é só corporal, né? A vida nossa espiritual é imortal. Então, alguns médicos, dependendo das suas crenças, ou melhor, não dependendo das suas crenças, passam a aceitar esses cuidados e aceitam de maneira gradualmente vão melhorando. Isso é a primeira coisa que eu tenho para responder para a Fernanda. O outro questionamento que o Carlos fez é se nós temos ainda, se já, né, não ainda, se nós já temos a inteligência para que a gente possa transcender esses conceitos, né? Eu acho, Carlos, que, primeiro, inteligência é um conceito hoje muito amplo, né? A gama de definições de inteligência, depois que o Daniel Goleman nos trouxe a inteligência emocional, na década de 80, se transformou em um compêndio, né? Não existe mais, assim, um sinônimo de inteligência. A gente precisa estudar o que é inteligência, né? Então, tem as várias aptidões, né, dentro da inteligência. Então, é mais apto para isso, outro é mais apto para aquilo. Então, eu acho que o conjunto de aptidões, à medida que evolui, nos permite transcender. Então, transcender o que é? É ultrapassar os limites. Então, a nossa capacidade hoje, nossa inteligência, nos permite algumas coisas e não nos permite outras. Então, à medida que nós vamos evoluindo e aceitando isso, nós temos o direito, pela alta espiritualidade, de ir recebendo novas informações. Porque, afinal de contas, nada se inventa, gente. A gente descobre as coisas. Então, descobriu-se a vacina. E o que quer dizer? Estava coberta. Então, já era uma coisa que já existia dentro da espiritualidade de outros planos superiores. Então, nos é descoberto o conhecimento para que seja produzida uma vacina. Por exemplo, a vacina, como outras coisas, eu falei, porque hoje a nossa tônica aqui da vacina e do não vacina é tão importante, né? Eu sou totalmente a favor e acredito que a ciência nos trouxe isso com uma grande melhoria. Então, nós não temos não inteligência ainda para algumas coisas. Nós não temos ainda aptidão para algumas coisas. E à medida que vamos adquirindo, vamos crescendo nesse sentido, principalmente dentro da área médica. É isso, Carlos, que você queria que eu respondesse nesse viés? É bom, por exemplo, ver essas reflexões e como nós conseguimos olhar, enxergar, às vezes, determinadas afirmações e, ao mesmo tempo, entendermos qual seria a nossa postura, porque nós estamos modificando gradativamente, nós estamos nos esforçando para buscarmos e aproveitarmos os ensinamentos que nos vêm do alto. Então, isso é importante. Nós temos aqui, viu, Walter, uma colocação de Joaquim. Joaquim, nós agradecemos também, assim como agradecemos a todos os outros a participação. Ele fala que a terapia holística hoje é um fato. A terapia espiritual está acima de todas. Então, veja, por exemplo, a percepção.
Joaquim, obrigado pela contribuição, mas nós temos um questionamento para você, Walter, de Viviane Camerano. A medicina do futuro englobaria também uma melhor aceitação da autocura? Obrigado, Ótima. Viviane. Excelente questão. Ótima, Viviane, ótima, porque afinal de contas, se nós não nos aceitamos, se nós não estamos bem, fica difícil que a gente cure os outros, né? Então a gente autocura, o auto-perdão, né? Eu acho que antes da autocura, a gente precisa falar do auto-perdão, porque afinal de contas o perdão ele não é só de um para outro, é de nós para nós mesmos, né? Então aquelas pessoas que ficam se remoendo de coisas que fizeram, quantas pessoas fizeram coisas erradas, quantas coisas erradas nós já fizemos e fazemos o tempo todo, somos seres imperfeitos. Então, se cada coisa que eu faço errada eu vou ficar remoendo aquela ideia e não me perdoo, então, como o Chico também dizia, que você precisa pensar daqui para frente, daqui para trás, você já errou, parta para uma nova vida, para um novo exemplo e compense aquilo de errado que você fez no passado com melhores atitudes no futuro. Então, esse auto-perdão, ele antecede a autocura, Viviane. E você está correta. Então, a partir do momento que conseguimos nos perdoar daquilo que nós fizemos e não temos a manutenção daquela energia ruim, porque afinal de contas a gente sabe que nós geramos um campo magnético. Esse campo magnético nos persegue, ele é o nosso campo, é a nossa vibração. Então, à medida que nós não praticamos o auto-perdão, a gente não muda a qualidade desta vibração, não muda a qualidade da nossa energia. São pessoas que chegam do seu lado e que às vezes você sente alguma coisa que não é boa. Não é uma pessoa que atrai às vezes estar ao seu lado. Então precisamos emanar coisas boas, pensando coisas boas e nos perdoando. E obviamente que não vamos nos perdoar e cometer de novo o mesmo erro, né, Carlos? A hora que a gente comete o auto-perdão, a gente tem que ser uma transformação. A partir dali, aquilo eu não faço mais. Então eu aprendi com o erro. A gente paga pelo erro, a lei da ação e reação. Mas aí, a partir daquilo a gente vai partir para a autocura, porque nós estamos nos limpando. Então essa é a minha impressão. Realmente, porque, na verdade, essa busca do autoconhecimento tão necessário para poder educarmos os nossos sentimentos, que eles são responsáveis por inúmeras mazelas e, ao mesmo tempo, também são responsáveis, por exemplo, quando não educados os sentimentos, as mazelas, mas também é responsável pela modificação, pela transformação, e isso já foi colocado aqui. Então, isso é extremamente importante. Esse é o processo educativo, esse é o processo de transformação, o qual nós estamos vivendo como espírito nessa experiência dessa existência aqui. Fernanda Linhares trouxe um questionamento que já foi, de certa forma, respondido durante o tempo, a respeito, por exemplo, da grade no curso de medicina, inúmeras faculdades, elas têm realmente, e elas buscam, algumas têm resistência no sentido, por exemplo, de não fazer um enfoque puro e exclusivamente religioso, mas de um enfoque que possa melhorar o indivíduo. Então, nós temos aqui um questionamento, obrigado, Fernanda, pela participação, nós temos um questionamento de Aparecida. Os orientais, que nos traz grandes exemplos da medicina, já é parte da medicina do futuro? É um bom questionamento, viu, Aparecida? Olha, a medicina, se a gente considerar o planeta Terra, a gente pode dividir em duas medicinas. A medicina ocidental e a medicina oriental. Então, a medicina ocidental ela evoluiu de uma maneira, a medicina oriental de outra. Mas eu diria que a medicina oriental, ela é sim mais espiritualizada. Então, a associação dessas duas vertentes, né, da ocidental com a oriental, eu diria que, eu acho que, na minha opinião particular, é o futuro da medicina mesmo. Eu acho que você está correto em colocar isso, porque os orientais, de maneira geral, os hindus, né, os japoneses, os chineses, eles têm algumas preocupações dentro da saúde espiritual que nós não temos tanto ainda, né? Então, eu acredito que sim. Existem, inclusive, por exemplo, algumas técnicas como a acupuntura que consideram os meridianos de energia como... Consideram não, são mesmo, né? Elas definem os meridianos energéticos como sistemas à parte.
Assim como a gente tem o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema endocrinológico, existe aquele sistema de transmissão da energia do corpo humano. E daí a gente traz aquele conceito dos chakras, né? Então hoje a gente sabe dentro da espiritualidade que os chakras nada mais são do que os vórtices de energia descrito na série de André Luiz, onde o organismo humano faz uma interface com a energia. É por onde ele consegue externalizar e também internalizar a energia do ambiente. Então essa coligação do perispírito, do espírito com o corpo humano, os lugares conhecidos dentro da medicina oriental, são esses fulcros energéticos, chamados de chakras, que nós temos 7 principais, mas são descritos mais de 72 mil pontos. Para quem trabalha com acupuntura, eu não trabalho, eu só conheço alguma coisa por ler. Nós temos mais de 72 mil pontos de concentração. E olha, Carlos, não sei se você sabe, mas existem algumas pesquisas na França que já estão conseguindo provar um tecido à base de colágeno, através de biópsia, nos meridianos principais, que não é da mesma origem dos colágenos de outros lugares, sabe? Está começando a se comprovar dentro da medicina ocidental, né, que nós somos meio São Tomé, né, talvez. A gente precisa provar para crer, talvez um pouco demais, mas já existem algumas pesquisas nesse sentido já muito interessantes. Realmente, Walter, o que nós lamentamos, na verdade, no fundo, o assunto não acaba. O que acaba é o tempo. Então, mas isso tem um aspecto positivo, porque fica com a sensação e a vontade de que nós possamos debater, e você pode ter certeza que nós exploraremos todo esse conhecimento que você traz, que todos os nossos amigos, queridos amigos, nos trazem aqui, que é extremamente importante. E a participação de todos, por exemplo, nesse banquete espiritual. Então, eu queria, por exemplo, as suas considerações finais para o programa de hoje, viu? Considerações finais para o programa de hoje apenas, viu? Certo, sem dúvida, com prazer. Foi muito bom ter participado. Eu acho que o tema é muito relevante. Primeiro, muito bem escolhido, né? O nosso amigo Carlos Alberto trouxe aí falando a respeito da a medicina e o futuro. Qual é o papel da espiritualidade? Então, eu acredito que a gente conseguiu abranger uma parte desse tema e ele resumiu em poucas palavras também que à medida que nós evoluímos, nós nos tornamos mais espiritualizados, a medicina do futuro vem através disso, ponto. Então, com 2 ou 3 frases, o Carlos já foi sinóptico e já resumiu 30 minutos de conversa. Esse é o resumo, né, Carlos? Então, eu acho que o tema é muito relevante, eu acho que é um tema um pouco árido para se falar no sentido de que quando a gente fala de futuro, nós não somos, né, adivinhos, né? A gente tem dentro da nossa base de conhecimento uma base que a gente projeta para o futuro. Então, a gente acredita que vai ser dessa maneira, com a evolução humana, que a medicina vai vir, né? O futuro da medicina. Mas é aquilo que eu falei, nós já estamos no futuro da medicina. Para quem viveu na nossa encarnação em 1800, hoje nós estamos no ano 2020, 2022. Então nós já somos o futuro de 1800. Assim como 1800 foi o futuro de 1600, né? Então a gente sabe que a medicina vem evoluindo, nós estamos caminhando lentamente. Então minhas considerações é que é um tema que realmente não tem fim, muito atrativo. Para a gente que está na área, tem muita coisa para ser dita, mas realmente a gente precisa ter um pouquinho de objetividade, né? Porque senão a gente acaba trazendo informações que não levam a nada. Espero que eu tenha sido compreendido dentro daquilo que eu disse. Pode ter certeza, Walter, e pode ter certeza que nós vamos não fazer um convite, mas uma intimação, né? Porque agora o termo intimação ficou bem mais apropriado. A nossa gratidão, mas nós queríamos colocar uma coisa assim muito interessante nessa nossa despedida. É que, na verdade, nós temos, por exemplo, muitas pessoas que trabalham na área de saúde e que exercem, às vezes, não é médico, mas que exercem a própria medicina, porque o auxílio no sentido de curar, de auxiliar. Então, vem, por exemplo, se vê com os instrumentos da medicina espiritual, mas não sabe exatamente como se conduzir.
e aproveitar essa oportunidade que o alto nos traz, de alguma forma. E constrangido, muitas vezes, médicos, diante da comunidade médica e diante, muitas vezes, dos seus pacientes, de revelar aquilo que ouvem, veem, sentem e que beneficia exatamente a condução de um caso e, ao mesmo tempo, o tratamento. Foi bem colocado aqui por você. Leiam a Gênese, leiam o Evangelho, faz parte, é tão necessário e é extremamente importante. E queríamos agradecer, Walter, por sua bondade, por sua simplicidade na condução do assunto, e, ao mesmo tempo, agradecer pelas reflexões que nós vamos levar. O Renovando Consciências está aqui fazendo jus ao título que ele colocou no seu canal, Renovando Consciência, ou seja, buscando a melhoria contínua para que nós possamos, amanhã, termos uma sociedade melhor, mais fraterna, mais amiga, mais humana e mais cheia de amor. Obrigado a todos vocês. Aqueles que acharem que isso pode auxiliar alguém, compartilhe. Não somente dê seu like, dê o like, mas compartilhe com tantas outras pessoas que vão poder assistir no YouTube, onde ficará gravado, e que nós fazemos uma convocação para a próxima semana, onde nós teremos uma discussão na segunda-feira sobre dependência química, com Wesley, de Goiânia, doutor Wesley, psiquiatra, sobre a doença, a droga chegou na minha casa, e agora? É esse. Fica o convite. Um grande abraço a todos, e um abraço carinhoso e um agradecimento sincero, Walter. Um grande abraço.